Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Oliveira, treinador da MyRunner. E com certa frequência, nesses últimos dias, tenho recebido bastante perguntas relacionadas ao período de destreinamento, ou seja, aquele período que você não vai conseguir manter a sua rotina de atividade física, que no nosso caso aqui é a corrida. Então, resolvi investigar, através de uma pesquisa que eu fiz em vários artigos científicos, será que esse período vai influenciar diretamente nos seus ganhos de performance, o quanto que você vai perder em termos de performance na corrida de rua. Então, eu resolvi pesquisar e vou apresentar para vocês agora o resultado de um artigo super importante, super interessante que eu achei aí na minha pesquisa. Então, vamos lá aos dados. Então, vamos lá ao artigo, tá? Esse artigo ele foi publicado na revista Motricidade, tá? Em 2016. O tema dele é Férias do treino? Cuidado! 2 semanas de interrupção provocam alterações fisiológicas e psicobiológicas. Então, na introdução do artigo, ele apresenta para a gente aí que, como nós já sabemos, né, a prática regular do exercício físico promove diversas adaptações no nosso organismo, que podem ser percebidas nos sistemas cardiorrespiratório, endócrino, muscular, ósseo e nervoso. Tá? No entanto, quando o exercício físico ele é interrompido, muitas das adaptações obtidas são revertidas, estabelecendo-se um processo conhecido como destreinamento. Ou seja, quando a gente para de treinar, nosso corpo sofre aí algumas adaptações para manter-se naquele período de destreinamento, ok? Então, o destreinamento ele pode ocorrer por diversos motivos, dentre eles, no nosso caso, atualmente, uma epidemia aí do coronavírus, período de férias, pausa em função de algum tipo de lesão, aposentadoria do esporte, enfim, uma estratégia de recuperação adotada pelo treinador. Tá? As consequências do destreinamento pode variar de acordo com o tempo que você vai ficar parado, sendo sendo muito estudada aí com base nas modificações causadas num curto período de tempo, né, menor que 4 semanas, ou um período maior, ou seja, maior que 4 semanas. Por outro lado, né, essa interrupção dos treinos pode gerar um quadro complexo de sintomas psicobiológicos, ou seja, ele pode agravar aí, alguns sintomas conhecidos, né, que a gente vai citar ao longo do artigo, dentre eles os aumentos da ansiedade, agitação, tensão, depressão, irritabilidade, raiva, fadiga e confusão mental. Então, o objetivo do presente estudo foi investigar o impacto de 2 semanas de interrupção nos treinos na capacidade aeróbia e nas respostas psicobiológicas de corredores. O método utilizado no artigo investigado foram 16 atletas de corrida saudáveis do sexo masculino com experiência em provas longas de 10, 21 e 42. É. E também eles eram uma das exigências do estudo, que as pessoas, que esses atletas fossem fisicamente ativos por pelo menos 2 anos e com uma regularidade mínima de 2 horas, 5 vezes na semana. Obviamente, sem nenhum histórico de lesão e nenhum histórico de doença ou desordens psiquiátricas nos últimos 6 meses. Antes de iniciar esse procedimento, todos os atletas investigados, né, eles passaram aí por avaliações clínicas conduzidas por médicos no laboratório, incluindo aí alguns exames, tá? Dentre eles um eletrocardiograma de repouso e de esforço. Numa segunda visita, todos os voluntários foram submetidos a uma avaliação da composição corporal e na terceira visita eles foram obrigados a fazerem coletas de sangue,
né? E também foi aplicado um questionário psicobiológico para eles responderem, né? E na quarta e quinta visita foram os testes ergospirométricos e um teste de carga constante por 60 minutos. Aqui já é a análise do consumo de oxigênio que eles fizeram através do teste. Então, essa tabela aqui apresenta para a gente que realmente sim vai haver uma perda de condicionamento físico, tá? Então, essa perda ela representa nada mais nada menos do que 9,1, ou seja, 9% do consumo de oxigênio relativo, ou seja, você teve uma perda do basal para o destreinamento. Então, aqui são as variáveis psicobiológicas que todos os voluntários responderam através de um questionário que a gente apresentou lá no começo da apresentação. Então, você vê que com base em alguns critérios que eles adotaram, né, tem aqui as variáveis tensão, depressão, raiva, hostilidade, vigor, fadiga e confusão mental. Antes do teste, depois do teste e após o teste. Você vê que tudo isso modifica a partir do momento que você não treina mais. Ou seja, em 2 semanas, vamos pegar aqui em termos a variável depressão. 0,44 passou para 3,4. Você vê que o quanto que isso modificou em apenas 2 semanas de treinamento. Todas essas variáveis modificaram com base na parada aí de 2 semanas, né? Comparado o basal com o destreinamento e logo após aí o exercício. Aqui é quando eles retornam a praticar o exercício. Tem algumas variáveis aqui que logo a partir do momento que você tem esse retorno, ela é imediato já a melhora aí de algumas variáveis psicobiológicas. A gente vai entrar na parte de discussão agora, né, que os autores do artigo apresentaram para a gente. Na discussão, os resultados observados então no estudo demonstram que um período curto de destreinamento foi capaz de prejudicar a capacidade aeróbica, ou seja, você vê que a gente perde condicionamento aeróbio de corredores e ao mesmo tempo aumentar os sintomas negativos do humor, sendo esse último amenizado após a realização do exercício. Então, continuando aqui a discussão do artigo, como esperado, o treinamento causou então uma redução da capacidade aeróbia, retratada aí numa diminuição de 9%, né, 9,1%, e na ventilação de 8,6% durante o exercício contínuo. Esses resultados, então, eles vão de acordo com os descritos por Mujica e Padilha. Todas as variáveis psicobiológicas elas são alteradas a partir do momento que não ocorre nenhum tipo de treinamento, né? A gente sabe que o exercício ele tem um papel fundamental para que você possa aí, ter boas respostas, tanto fisiológicas, né, em termos de condicionamento físico, como nas variáveis psicobiológicas também. Ele vai atuar diretamente no controle dessas variáveis psicobiológicas, né, estresse, ansiedade, humor, ou seja, de acordo com a liberação de alguns neurotransmissores, né, dentre eles a serotonina, a endorfina, vão fazer com que esse controle dessas variáveis psicobiológicas sejam muito mais ali fáceis de serem administrados a partir do momento que você consiga retomar a prática da atividade física ou dar uma sequência, né, na prática da atividade física, lembrando que a gente está passando por um período de quarentena e não dá para fazer um treino em algumas localidades aí no Brasil, né?
O artigo conclui aqui para a gente que realmente esse período curto de 2 semanas vai impactar diretamente na capacidade aeróbica, reduzindo o consumo e produz aumentos no humor negativos, em termos de ansiedade, tensão, depressão, raiva, hostilidade e diminuição do vigor. É claro que a gente já está aí há mais de 2 semanas em quarentena, né? Ou seja, à medida que você prolonga ainda mais o tempo sem treinos, a tendência é ficar cada vez mais difícil todo esse controle em termos de os controles das variáveis psicobiológicas, tá? O intuito aqui foi mostrar então, foi apontar que só com 2 semanas, que é apenas 2 semanas de treinamento, já tem um impacto direto no condicionamento físico, e isso à medida que vai prolongando, a tendência é cair cada vez mais o seu condicionamento e também é, toda essa parte das variáveis psicobiológicas ficarem cada vez mais difícil aí controlar toda esse, essa tensão, essa ansiedade, né? O meu intuito aqui é passar informação para vocês. Espero aí que tenham gostado e em breve muito mais conteúdo para vocês. Qualquer dúvida, pode me chamar aqui no chat ou mandar uma mensagem inbox nas nossas mídias sociais, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.